Estamos na casa de uma pessoa famosa, uma pessoa maravilhosa. Está em Muqui, no Espírito Santo. Elias Almeida. E você que está nos assistindo agora, se você não conhece, você vai conhecer, mas é difícil não conhecer. Elias, hoje, é guitarrista do rei Roberto Carlos, nascido em Muqui, Espírito Santo, conforme eu disse. E ele aproveitou essa oportunidade, essa folguinha, minutinho, que é curta, porque domingo, dia 19 de abril, aniversário do rei Roberto Carlos, onde vai ter o show na cidade natal do rei Roberto Carlos. E você, Elias, veio visitar a família e deu essa oportunidade para a gente bater esse papo com exclusividade para o site olhoaolho.com.br. Seu Elias, obrigado por esse privilégio, essa oportunidade dessa conversa, esse bate-papo, viu? Eu que agradeço, viu? Agradeço a oportunidade de falar com você, com o Fabrício e a entrevista, as pessoas terem também um pouco conhecer um pouco da gente também. Seu Elias, conta para mim um pouquinho sobre a sua história, a sua infância aqui em Muqui. Infância, assim, estudar no grupo escolar Marcondes de Souza, né? Vocês lembram, né? E depois estudar no ginásio, que era um colégio que foi um colégio famosíssimo do Espírito Santo. Tinha um colégio que foi internato, né? Vinha gente do Brasil todo estudar aqui. Colégio excelente, de referência tal no Espírito Santo. E um ambiente que a gente tinha maravilhoso, e onde começou tudo foi na sessão, que tinha uma sessão de grêmio, né? Que chama isso, Valdir? Do colégio, que foi onde eu fiz a minha primeira aparição em público tocando violão. E eu sozinho tocando violão com mais 3 amigos, né? Que depois acabou resultando num conjuntinho de baile que a gente fez. Eu falo conjuntinho não porque fosse ruim, não. É porque era pequeno mesmo, entendeu? De pouca gente, com pouco recurso e tudo que não tinha, né, na época. Tinha que arrancar sangue dos dedos para tocar num violão elétrico, enfim, toda aquela coisa, né? E foi profícuo, foi maravilhoso, porque foi um tempo assim de aprendizado e dificuldade, né, que a gente tem que passar música, tal, naquela época, né? E o tempo se passou, tal, convivi aqui com a minha família, com os meus amigos, trabalhei bastante, assim, nós moramos na fazenda, criamos uma fazenda que a gente tinha no interior aqui, tudo, e eu vim para a cidade cedo também para estudar, e assim, a minha vida de músico, comecei tocando cavaquinho na roça, depois mudei, comecei a tocar violão, me apaixonei por violão, e fui em frente, né? E aí aquela batalha toda, porque Muqui não tinha um conservatório, lugar para estudar, queria estudar e não tinha. Tinha uma professora de piano, eu comecei a estudar com ela a teoria musical, aprendi um pouquinho e tal. Mas, enfim, foi isso aqui. Aí acabei recebendo um convite um dia, meu cunhado Tássio Lugon, ele trouxe um rapaz de São Paulo que estava trabalhando em Cachoeiro, tocando em Cachoeiro, numa banda maior que tinha, tocava órgão, né? E ele acabou trazendo ele para cá, para tocar com a gente. E aqui, Muqui, conhecendo ele acabou me levando embora para São Paulo. Eu fui com ele para lá, entrei numa banda para fazer baile, e a minha vida aconteceu. Aí daí para frente tem uma série de acontecimentos, entendeu? Muita coisa aconteceu, né? Logicamente, né? Consegui fazer uma carreira em São Paulo, naquela época não era uma coisa fácil. Primeiro que tinha, assim, no mercado tinha muito músico bom. Fazia baile, enquanto estava fazendo baile, tudo bem. Era uma coisa. A hora que eu recebi o primeiro convite para começar a trabalhar com um cantor, a coisa começou a mudar de figura. E isso aconteceu porque eu fui gravar um disco a convite uma vez de um grande produtor e de um maestro. E acabou que eles me convidaram para continuar participando de outras gravações e tal, e eu acabei conhecendo um cantor chamado Christian, que teve a dupla com o Ralph durante muito tempo. Meu grande amigo, foi o primeiro cantor que eu trabalhei na vida. Ele cantava em inglês.
né? Não sei se vocês lembram dessa época, gravava-se música em inglês com o nome do cantor em inglês, etc. E aí eu trabalhei com ele durante 6 anos, nós fizemos um show. De início era só eu e ele, a guitarra e voz. Viajávamos do Brasil todo, ia embora, entendeu? Aí acabou montando um quarteto, do quarteto montamos uma banda um pouco maior, com vocal, tal, não sei o quê, ficamos um bom tempo, tal. E aí foi. Dali eu comecei a conhecer outras pessoas também, tal, e fui indo, né? Fui indo em frente. Passei por um monte de gente, comecei a gravar, gravei com todo mundo. Aí comecei a estudar música também de verdade, mais, né? Porque achei as escolas, tal. E estudei muito e continuo estudando todo dia. Tem que estudar. E é assim. Não foi uma fase fácil, mas foi uma fase muito gratificante, porque aprendi muita coisa, conheci muita gente, né? Foi uma época muito boa. Uma época muito boa. Dá pra trabalhar muito, tudo era muito valorizado naquela época, né? Os estúdios, tudo. E aí, o segundo grande artista assim, que eu trabalhei foi o Fábio Júnior, né? Porque tinha um grande amigo meu, pianista, maestro, que era muito amigo do Fábio, já tinha trabalhado com ele. O Fábio apareceu na Cirandinha da Globo, né? Foi a primeira coisa que ele fez. Aí foi aquele estouro no Brasil todo. Aí esse meu amigo, o Fábio ligou para ele um dia e falou: como é que tá? Não dá para montar uma banda para fazer show? Dá? Então tá bom, então corre aí, vê isso aí que a gente se fala depois aí. Aí depois, quando ele voltou para São Paulo, chegou um dia lá, conversou, o Eduardo chegou pra gente, que era esse meu amigo, né, pianista, falou: vocês estão a fim de, esse que está aqui, baixista hoje do Roberto Carlos também, que é o Pedro Ivo, estão a fim de fazer show, é um cantor novo, não sei o quê, que está estourado. Mas fazer show, viajar, ficar viajando, vamos viajar, vamos fazer show, tal, não sei o quê. Mas é a gravação. Não, mas a gente vai só no fim de semana, que ele também faz novela também e tal. Então vai dar tudo certo e tal. Aí fomos. Fizemos ensaiando, montamos um quarteto e começamos a tocar com o Fábio. Aquele comecinho do Fábio, na carreira musical também. Aí montamos aquela banda, uma banda maravilhosa. Cresceu, uma banda, acabou ficando uma banda grande até uma época tal. Foi muito bom, muito bom. Um grande artista, um grande cantor, pessoa, nota 1000 também. Foi muito bom, foi uma época muito boa. Daí eu continuei também, né? Trabalhei com vários outros artistas em estúdio e tal. Depois, no fim, acabei escrevendo bastante arranjo também, fazendo bastante coisa, conhecendo todos os maestros, os arranjadores também. Enfim, é isso, né? E aí acabei chegando aonde eu cheguei. Como o senhor chegou até o Roberto Carlos? Chegar no Roberto Carlos foi uma coisa interessantíssima, porque eu tinha parado na música sertaneja, tinha saído da banda Leonardo, né? Estava gravando um trabalho na minha casa. Não, antes disso, eu fui participar de um negócio que o Roberto fez em Ibirapuera, em São Paulo. O nosso maestro Eduardo Lages me ligou, que era meu amigo, gravava bastante com ele também e tal, e me chamou para participar da banda que ele montou para acompanhar o Roberto, um projeto chamado Emoções Sertanejas. Não sei se vocês se lembram disso, que foi feito no Ibirapuera com um monte de artistas. E aí foram acho que 15 artistas, 14 artistas, cantores e tal, da música sertaneja, música popular e tudo. E aí o Eduardo me chamou, eu fui, participei da banda, né? E fizemos um show, foi um sucesso, o show, tudo, o DVD foi feito e tal. E aí passou isso aí. E já tinha um ano que eu tinha saído, mais uns 8, 9 meses que eu tinha saído da banda Leonardo. Eu estava na minha casa, no meu estúdio, gravando um negócio com uma cantora amiga minha. O Eduardo me ligou, o Lages, né, o maestro. Escuta, o que você está fazendo? Eu falei: estou aqui em casa. Está trabalhando com alguém? Eu falei: não. Se eu precisar que você venha para o Rio fazer o especial de fim de ano com a gente, você pode? Eu falei: posso. Então pega as tuas coisas amanhã e vai para o aeroporto e vem. Aí aqui a gente conversa. Eu falei: tá bom. Aí eu fui, no dia seguinte, entendeu?
Aí cheguei no estúdio, foi o especial que o Roberto, nós fizemos, o primeiro, né, que eu fiz, que foi na praia de Copacabana, no Rio, a 1 milhão de pessoas. Aí nós fizemos 12 ensaios. Eu fui substituir o guitarrista que tocava com o Roberto há muito tempo, que era o Aristeu, que é um cara de quem eu era fã, entendeu? Gostava demais dele tocando, um cara excelente guitarrista, entendeu? Mas começou a ter uns problemas e tal, de memória e tal, o pessoal começou a ficar preocupado com ele e tudo. E aí teve um evento que aconteceu, infelizmente, um dia no show em Fortaleza, ele sumiu. Ele não foi fazer o show, saiu do hotel, sumiu, foi parar num lugar afastado lá e encontraram ele, trouxeram para São Paulo, tudo, mas perceberam que ele não estava assim muito normal, entendeu? De saúde. E foi por isso que o maestro me chamou, né, para substituir ele nesse especial. Aí eu fui. Aí quando acabou o especial, o maestro chegou para mim e falou: olha, o Roberto que vai decidir se você fica na banda, se você não fica, tal. Mas por enquanto eu preciso que você faça, vai ter outro show, tal, não sei o quê. Eu falei: maravilha, vamos fazer. Aí fui. Aí mais um, mais outro, aí mais outro. Aí teve uma viagem para o Chile. Foi a primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil com ele e tal. Fomos tocar num festival, um lugar que tinha um negócio maravilhoso lá, né? Enfim, aí foi. Chegou uma hora que cheguei para ele um dia, falei: Eduardo, e aí, bicho, como é que tá a situação? Pô, você ainda pergunta, cara? Você já tá, é lógico que você tá. Falei: tá. Eduardo, o Roberto gostou de você, tal, não sei o quê, tá tranquilo. Continua aí, vamos em frente. Maravilha. Aí continuei, fiquei, já tô 15 anos, né? Então. Como é trabalhar com o rei Roberto Carlos? É muito gratificante, né? Uma maravilha, né? Você trabalhar com uma pessoa que valoriza a banda, valoriza a equipe técnica, o staff inteiro dele, que viaja, o staff que fica, o escritório, todo mundo, ele valoriza todas as pessoas que estão ao redor dele, entendeu? Então isso é uma coisa excelente, né? Gratificante para o ser humano, você ver um ser humano assim, né? É uma honra para mim. Tenho que falar. A gente observa que o seu Elias, a emoção toma conta. Porque para falar de alguém, quando a gente gosta, é maravilhoso. Mas para falar de alguém que a gente gosta e é um grande profissional e uma pessoa como Roberto Carlos, é uma responsabilidade muito grande, né? Sem dúvida nenhuma. É uma responsabilidade enorme, né? Afinal de contas, estou falando de uma referência, e hoje eu até colocaria uma coisa que eu já falei uma vez: o Roberto Carlos faz parte da cultura brasileira, entendeu? Mas como? Está entranhado na cultura brasileira, na vida das pessoas, né? Então, é difícil. Seu Elias, a música está na sua vida desde criança. E o senhor é apaixonado pela música. Sem dúvida, né? Eu vivo música dia e noite, entendeu? Eu tenho uma heroína na minha casa que me aguenta. Com volume, som de guitarra, som de violão, não sei o quê. Hoje você vai tocar uma pra mim, né? Toca aquela musiquinha, pô, uma vezinha. Você fica só estudando, pô, toca. E o senhor responde o quê? Eu falo: não, tá bom, eu vou tocar. Aí eu toco alguma coisa pra ela lá. É a esposa? Minha maravilhosa esposa. O senhor tem filhos? Tenho 2 filhos. Um homem e uma menina, uma moça. Estão na música? Não. O meu filho é publicitário, né? E trabalha com uma agência, tem uma agência dele, faz eventos, trabalha com evento corporativo, várias coisas e tal. A minha filha agora trabalha com ele, meio que diretora também lá, trabalha com ele muito, faz muito, trabalha muito, os dois trabalham muito e tal, mas a minha filha, ela é maestrina, né? E estudou muito música, tocou muito instrumento, tocou muito violão e piano, estudou muitas peças, muita coisa, se formou assim com mérito, entendeu? Estudou um pouco fora do Brasil, estudou um pouco nos Estados Unidos. É uma pessoa que tem um conhecimento musical realmente admirável, sabe?
eu estou vivendo a música há uma vida, né? E assim, quando eu tenho dúvida de alguma coisa sobre história da música, por exemplo, eu recorro a ela, primeiro que tem um chip mais novo do que o meu, né? Consegue memorizar tudo. E outra que tem uma cultura musical assim invejável, sabe muita coisa. E toca hoje porque ama a música. Toca, falei para ela, né? Falei, quando ela parou, a gente conversando a respeito, foi mais conveniente para ela parar, né? Para fazer outra coisa, tal, devido a certa dificuldade que tem no Brasil para reger e tudo, né? E aí eu falei para ela, falei, filha, toca amadoristicamente, que você vai ser feliz, entendeu? Você não pode ficar sem a música. Aí eu peguei um piano que eu tinha na minha casa, dei para ela, ela levou, e ela mora perto de mim, por sinal, né? A gente é meio que vizinho, assim. E então toca piano, toca violão, continua fazendo as coisas, volta e meia eu pego ela, falo, vamos tocar alguma coisa, tal. Canta também, canta legal. Mas agora é para ela, faz as coisas para ela, junto com os amigos e tal. É uma maravilha também, né? Então, muito bom. Seu Elias, qual a expectativa do show em Cachoeira de Itapemirim, na terra natal de Roberto Carlos? 85 anos, está junto com aquele calor, porque eu sei que a emoção é diferente. Nós que somos conterrâneos de Roberto Carlos sabemos muito bem que o show em Cachoeira de Itapemirim é diferente. A gente treme na base. E vocês, quando vocês estão ali, toda a banda, toda a orquestra, vendo aquela multidão em Cachoeira, a emoção é grande. Nossa, a emoção é muito grande, viu? A gente também, eu particularmente, também tremo na base, porque não é fácil não, viu? Realmente quer dizer, eu em particular eu falo da banda, né? Porque eu sou daqui, também tem aquela coisa da história que a gente está falando, né? Que isso tudo tem um envolvimento muito grande, né? E realmente é fantástico, né? É fantástico. Tá tocando aqui e tocando com quem eu estou tocando, né? Entendeu? Para mim, assim, é um negócio, é uma realização, entendeu? Realização profissional, né? Você está trabalhando com um ícone, né? Uma pessoa que é referência aqui, é referência fora do Brasil, entendeu? A gente viaja, vai para vários países, a gente vai, né? Países importantes dos Estados Unidos, países da Europa, México, nós voltamos do México agora recente, uma turnê super sucesso. O Roberto, quando eu entrei, aliás, na banda, para mim foi uma surpresa incrível. Eu sabia que o Roberto tinha sucesso fora, porque os meus amigos têm os amigos da banda que eu já conhecia, o Roberto, né? Mas na hora que eu cheguei lá fora com o Roberto, nossa, que eu vi aquilo, aí arrepiava completamente, entendeu? Daqui na América do Sul, América Latina, América Central, Estados Unidos, México, Canadá, na Europa. É um negócio incrível. Tudo que é lugar lotado, sabe? Tudo que é show lotado. Pessoal cantando o repertório todo, que o Roberto, tudo que ele gravou em espanhol, né? E ele canta uma grande parte do repertório em espanhol, né? Todo mundo canta as músicas junto com a gente, entendeu? É um negócio incrível. Você vê o sucesso que o cara tem, assim, é um negócio fantástico. Quando vocês estão ensaiando, o Roberto Carlos, ele costuma brincar com vocês ou sempre na hora do trabalho é sério? Tem uns momentos de brincadeira sempre, né? O Roberto é divertido pra caramba. Tem sempre os momentos de brincadeira e bate-papo, tal, conversa, a gente gosta de conversar também com a gente também fala, tá com ele, né? Uma pessoa super agradável, né? Então, não existe rigor. Só que na hora que a gente vai trabalhar, aí a música é levada muito a sério, né? É um nível de exigência alto, sempre, né? O nível de exigência do Roberto é alto, por isso que ele é o que é, entendeu? E cercado de profissionais que conhecem ele, né? Sabem como que é, né? Então, é uma maravilha, viu? Uma maravilha. Gente, esse bate-papo é uma escola para mim, porque ter uma pessoa como o seu Elias, simples, humilde,
trabalhou, ralou para chegar onde está. Antes desse bate-papo, fora do ar, ele havia comentado que a vida nós temos que ir degrau por degrau. É um dia após o outro, com respeito e muito cuidado. E isso eu vou levar para a minha vida, seu Elias, porque é um conselho que realmente a gente precisa ter muito cuidado, sim, porque a vida, ela não é fácil, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E eu agradeço imensamente esse carinho com a gente, essa oportunidade que o senhor está nos dando de entrevistar. Gente, um monstro da música ao lado de Roberto Carlos não é para qualquer um. Muito obrigada. Monstro, mas não me considero um monstro, não. Eu sou um acompanhador, um cara que... Eu tenho meu trabalho também particular, mas aonde eu me destaco é dentro de um contexto. Assim, a vida inteira foi assim, entendeu? E eu também, assim, consigo fazer muito bem as coisas, porque eu estou cercado também de grandes músicos, entendeu? Então, senão não dá certo. Aliás, como em todo lugar, né? Um grande time de futebol tem que ter equilíbrio, né? Não pode ser, o Pelé sozinho não ganharia a Copa do Mundo. Eu ganhava porque tinha um monte de gente boa do lado dele também. Ele era um gênio e tinha outros grandes caras do lado dele. E eu me considero um participante de uma grande banda, entendeu? Eu tenho uma banda dessa, Eduardo Lages, Tutuca, Paulinho Ferreira, Pedro Ivo, Norival, só fera, os vocalistas Jurema, Muíza, o pessoal do Sopro, entendeu? E hoje a gente tem 2 trompetes, que é o Cambé e o Mané, 2 saxofones, que é o Baldo Rafael, e um trombone, que é o Jorge Berto, os maestros Eduardo Lages, e o Dedé, percussionista, e o cara lá na frente. Que esse cara é ele. Vai ser sempre, né? Não tem jeito. Mais uma vez, muito obrigada. E eu quero pedir um favor ao senhor. Qual o recado que o senhor deixa hoje para os jovens que estão iniciando na música? Verdade. Verdade na música. A música tem que ser verdadeira. Se é músico, estuda. Entendeu? Se é cantor, estuda. Compositor, estuda. Se dedica. Ninguém vê sem estudar e sem se dedicar, sem pesquisar, sem investir na própria carreira. Entendeu? Tem que investir na carreira, tem que investir em estudo e investir em dinheiro muitas vezes também quando pode. Entendeu? Porque é isso que faz a gente subir, faz a gente ir para frente, entendeu? Independente de qualquer coisa. Estudo e dedicação. Muita dedicação tem que ser. A música tem que ser assim. E agora tem que fazer a música com verdade. A música tem que ser verdadeira. Não adianta pensar em sucesso sem a música ter verdade, né? Seja lá o que for fazer, entendeu? Interessa que gênero musical. Mas tem que ser assim, eu acho. Entendeu? Olho a Olho, com Cida Campos.